Eu lembro quando eu vi um Reels no Instagram falando que existia ali na tela, aparecendo pra mim, o filme mais bonito da história do cinema. E de fato, depois que eu vi Days of Heaven, Dias de Paraíso, Terrence Malick, eu posso dizer que talvez eu concorde. Tem uma história bem interessante que o diretor de fotografia filmou esse filme só na hora do pôr do sol e ele estava ficando cego justamente na hora que ele estava ao longo da produção do filme. O filme também conta com uma trilha sonora do Ennio Morricone, que não está talvez no seu auge, não é a sua trilha mais marcante, mas eu quero falar aqui justamente, ou sobretudo, do que o Terrence Malick, que dirigiu e também escreveu o filme, quis trazer para a gente nessa história, que lições podemos tirar para a nossa própria vida. Né? E, de modo interessante, eu encontrei até mesmo uma entrevista do Terrence Malick que corrobora o que eu estava pensando sobre o filme já, uma entrevista que ele deu na época que o filme foi lançado, em 77, uma rara entrevista do Terrence Malick, né? Para quem conhece, ele não dá entrevista hoje em dia, muito pelo contrário, é bem recluso, não é? Mas o ponto é que Days of Heaven, Dias de Paraíso, conta justamente a história de um casal que sai de Chicago junto com a irmã mais nova do personagem Bill, interpretado pelo aquele ator famoso de Hollywood, né? Richard Gere. Estava até agarrando para falar o nome dele aqui, não é? É o Bill e a Abe, da Brooke Adams, justamente, que eles saem de Chicago e vão trabalhar numa lavoura. E é interessante porque basicamente o filme traz um grande comentário social sobre a América, no caso, como eu falei, em Chicago, no comecinho do século XX, mostrando como era aquela vida nas fábricas, não é? Na qual poderia se dizer que a humanidade está sendo mais próspera, já que as máquinas vão garantir que a gente possa produzir mais, não é? Entretanto, as pessoas que trabalham nas fábricas justamente ficam parece que não são seres humanos, na verdade, né? Tem uma vida de pura e completa miséria. Eu, inclusive, vendo o filme, me lembrei depois de um trechinho do livro Charles Dickens, O Conto de Duas Cidades, famoso conto de Charles Dickens, em Paris, que também traz justamente a população francesa que vivia na miséria em meio, enquanto a coroa francesa vivia em abundância material, né? Basicamente as pessoas não pareciam seres humanos, né? Não havia até então direitos humanos, vamos dizer assim, né? Dignidade do ser humano. Então há uma desigualdade crescente também nessa época de Chicago, na qual por mais que a gente tenha ali mais dinheiro sendo gerado, as pessoas não conseguem obter aquilo. Quem trabalha na fábrica parece apenas um mero animal. E justamente foi isso até que o Terence Mack falou na sua entrevista, que eu encontrei depois para uma TV francesa, falando sobre o filme, na qual ele disse que ele queria comentar somente esse caso, das pessoas que trabalhavam nas fábricas, depois iam trabalhar em lavouras e viviam uma vida à margem da sociedade e talvez até mesmo transportavam uma vida talvez com crimes e iam trabalhar em lavouras, por exemplo, como um todo. Eu digo, no modo geral, é isso que aconteceu também na história, né? O personagem o Bill, justamente, ele comete um crime e leva a sua namorada, que ele finge ser até então a sua irmã, junto com essa irmã mais nova, pequena, que vai ter, inclusive, narrar o filme como um todo, para trabalhar em lavouras, buscando recomeçar, não é? Sempre que, tentando construir uma nova vida. O ponto que a gente vai ver justamente é que as pessoas não conseguem, de modo geral, criar raiz e estabelecer uma vida real. É sempre uma eterna migração de um local para outro, como um todo. Né? O ponto é que na lavoura existia já maquinaria, já que acelerava a colheita, mas o trabalho também nas colheitas, quando eles chegam lá, é um trabalho que existe, de fato, está na época da colheita, tem que ter pessoas para trabalhar naquela fazenda que era bem grande, mas não é um trabalho também muito agradável, muito pelo contrário, é um trabalho que requer uma jornada de trabalho extensa, mais de 12 horas, e que as pessoas que trabalham também estão à mercê do trabalhador, né? Não tem muita concorrência ao redor, então você tem que obedecer, e se não obedecer você é demitido, não tem direito trabalhista, vamos dizer assim. Ou seja, mais uma vez as pessoas são instrumentos apenas como um todo, e também esse casal, claro, traz de um modo ou de outro essa busca na vida moderna, sobretudo por garantir, achar um modo bom de vida, mas também por grana ou dinheiro, né? Bens materiais que se busca sempre de modo incessante na vida moderna, que veio talvez até na vida moderna com uma máquina, mas não veio também para todo mundo, né? Então eles vão para a lavoura e também encontram lá, justamente no campo de trigo, um fazendeiro que, ao contrário dele, tinha raízes, né? Tinha uma vida estabelecida. Ele era bem próspero materialmente falando, tinha muito dinheiro e também tinha uma fazenda que era talvez a sua família, já estava lá por lá há muito tempo, né? Então a gente vai encontrar nesse caso um campo de trigo. O que isso quer dizer, o campo de trigo? E também simbolicamente vários pontos interessantes. Primeiro,
Qualquer civilização requer o trigo como alimento, né? Essencial à vida humana, para comer como pão qualquer como um todo, né? Também representa, portanto, o que é para a vida humana essencial, que é a vocação, o nosso chamado que temos a fazer nesse mundo, né? Também é esse campo onde vai desenrolar a vida humana, na qual, como sabemos, como se falou o próprio Deus, se um grão de trigo plantado não morre a si mesmo, ele não vai dar muito fruto, né? Então a gente tem ali um cenário na lavoura que vai representar a história justamente e mostrar para a gente o que pode acontecer naquele local. Por exemplo, é necessário esperar numa plantação os ciclos da vida, ter paciência, colher com paciência, perseverar também na plantação, cuidar daquela plantação por muito tempo, trabalhar duro, né? Entretanto, esse fazendeiro que parecia próspero, ganhava muito dinheiro na plantação que ele tinha, morava sozinho, não tinha família, mas ele se depara então com a morte, né? Tentando também simbolizar de novo o que é essencial à vida humana, a morte é inescapável, não é? E diante disso, vendo seus trabalhadores, ele então vê-se encantado pela beleza da Amy, justamente personagem que era Abe, que era personagem que namorava o Bill, mas que passava por irmã dele, né? Ele atende pela beleza que pode também corromper a alma humana, representando o risco também de se apenas se deixar levar pela beleza e sem buscar saber algo a mais para construir um relacionamento duradouro, né? Puta que encantado pela essa moça, ele oferece para ela, depois que a plantação acaba a sua colheita, ficar na fazenda, porque ele poderia morrer, então por que não é mesmo? Qual o risco que haveria nisso? Um ponto é que eles aceitam, acaba o Bill e aceita juntamente com sua namorada fingir aquela situação na qual ela poderia, basicamente, claro, naturalmente ela iria se tornar a esposa do fazendeiro, e acaba que ele se torna mais nova e o Bill permanece naquele local para gozar daquela prosperidade material que existia na fazenda, né? Daí também que simboliza justamente essa ideia do Days of Heaven, um dia de paraíso, né, na qual essa busca humana por encontrar algum local estável ou próspero, bom para uma vida, vai correr naquela fazenda após o fim da colheita, né? Entretanto, claro, é uma situação de paraíso, vamos dizer assim, passageira, né? E, claro, a narradora tem desse muito, né? As pessoas ricas sabem bem o que fazer, entendem bem da vida porque eles não têm que trabalhar, podem curtir, brincar no lago. Tem um período bom, mas não dura muito, até porque há uma tensão permanente entre o Bill e o fazendeiro. Porque, afinal de contas, o fazendeiro está morando, está se casando com o que era a amante dele, né? Então o Bill, claro, morre de ciúmes, e o Bill, todo instante, ele está sempre olhando apenas para os prazeres baixos, ou para o que está sempre à frente dele, né? Então ele tem um pavio curto, briga toda hora, mas ele também achava justamente que aquela situação não iria durar, porque como ele estava doente, o fazendeiro, ele ia morrer rapidamente. Isso não ocorre, entretanto, na verdade. Ele achava que seria passageiro, mas não é o que vai ocorrer. E, em paralelo, de modo interessante, claro, também a Abby, a namorada, a amante do Bill, justamente, com o fazendeiro, ao longo do tempo, vai vendo, se deixando, digamos assim, ser confortada por aquela vida material, né? Pela prosperidade material, e foi claro, por que não, né? É bom ter uma bela cama para se morar, ao invés de morar no meio do esgoto, ou no estábulo de uma fazenda, né? É gostoso ser dona de uma fazenda junto com seu marido. Então ela está sempre levada pelo vento, vamos dizer assim. O que está na frente dela parece legal, ela vai se deixando, não tem uma vontade própria, e com o tempo ela vai passando até enxergar o bem naquele fazendeiro, ou poderia dizer talvez uma paixonite, um amor, poderia ser genuíno, começa a gostar dele. E claro, também tem um personagem importante nesse momento, que é o velho capataz da fazenda, que vai percebendo o que está ocorrendo, né? Ele que cuidava do dono da fazenda já há algum tempo, o dono da fazenda era bem novo, né? O capataz já era mais velho e percebia aquele problema que ocorria ali, também representando aquela desconfiança que existia. E até se fala, o diretor fala isso na entrevista também, o Terrence Malick, entre a desconfiança entre o trabalhador, ou o capataz, como é o caso, e quem trabalha, né? Quem vem de um local como Chicago, de uma cidade grande, e que não sabe o que ele tem de ter passado, né? Pode ser um passado de crime, por exemplo, como era o caso do Bill, e há ali uma desconfiança entre os dois, também mostrando justamente essa vida tradicional da fazenda, que é contaminada por quem vem da cidade, tem esse modo de vida de grande produtividade, apenas da cidade como um todo, que não leva a lugar nenhum, né? Entretanto, claro, o próprio fazendeiro
quando o velho capataz diz para ele que estava ocorrendo, desconfiado, é quase que expulso pelo fazendeiro, porque a Aíbe já era esposa dele como um todo, né? De tal modo que ele se vê envolvido naquela trama, naquela farsa e não consegue sair mais daquilo, muito pelo contrário. A tensão entre Bill, que até pensa em matar ele, porque ele não ficava doente logo, né, não desfalecia com sua doença, é crescente, até que até um ponto da história justamente há ali um fator externo também, representado pela modernidade, pelo grande artista de avião chega com os artistas, não é? E os artistas querem justamente, projetam um filme mudo, por exemplo, né? Um período de brincadeira, parece, na verdade, uma distração do espetáculo falso da modernidade, que vem pelo avião, de novo, como algo moderno, que simboliza justamente esse período de quebra de tensão na trama, né? Até porque o Bill estava quase querendo matar o fazendeiro, já que ele não ficava doente logo, e após isso, há uma separação justamente entre a Abe e o Bill, entre os dois amantes, porque o Bill percebe justamente isso, que ela estava ficando apaixonada pelo fazendeiro. Essa separação também simboliza justamente que talvez até as coisas poderiam se consertar, poderia-se dizer assim, porque enquanto o Bill vai embora, a esposa temporária e a amante, então falsa, fica bem com o fazendeiro, né? Vive uma vida confortável, como falei, próspera, boa, mas o retorno persistente também nas falhas, quando o Bill justamente retorna depois, deixa bem claro que vai acontecer ali uma grande tragédia, que na verdade é simbolizada também pela praga dos gafanhotos, que ocorre justamente na plantação de trigo do ano seguinte, né? Primeiro, a praga, vale dizer, pode ser, assim como não era com a história bíblica do Egito, né, com o faraó do Egito, quando vem a praga de gafanhotos sobre as colheitas, está aqui simbolizando também a intervenção ou a ação providencial de Deus sobre aquele contexto, né? Então também pode-se falar que é o acaso, pura sorte ou não, porque há uma intervenção de fator externo em que se vê que, por exemplo, já ocorria antes também, quando o fazendeiro não ficou doente mais, não morreu como era esperado em um ano, já era uma coisa inesperada para todos, mas também simboliza essa praga dos gafanhotos a perda que nós, como seres humanos, temos de uma vida confortável, ou melhor, que não é possível ter uma vida confortável nesse mundo. O faraó, no caso com o Sinuíte, também tentava se ignorar Deus, mas não pode existir. Também quebra-se com isso aquela ilusão do ser humano de ser autossuficiente, não é? O casal, em sua trama, o Bill e a Abe queriam enganar um fazendeiro, mas isso não pode perdurar, porque é baseado em uma mentira. Também pode-se perceber, como se fala na parábola de Jesus, no Evangelho de São Lucas, do rico insensato, né? Que apenas achava que poderia ter uma riqueza que iria ser duradoura, mas que do dia para a noite ela pode não existir mais, quando se tem a lavoura que vira pó, pelos gafanhotos como um todo, né? Ou seja, o ser humano é muito pequeno, ele não é capaz nem de sustentar a si mesmo em sua vida. Tudo na condição humana é muito vulnerável, do nada pode ocorrer, como nesse caso ocorre uma plaga de gafanhotos, destrói toda aquela face, tanto material do fazendeiro, que seria próspero e pode perder tudo do dia para a noite, quanto também daquele casal que baseava aquilo numa mentira, né? Daí se tem talvez o sentido mais profundo do gafanhoto, que é justamente essa ação divina que intervém, mostrando que a praga simboliza justamente essa advertência de quando a ordem moral, pela farsa da mentira justamente de um casal falso que quer enganar o fazendeiro para pegar o dinheiro dele, é desprezada, né? Então a lei moral do casamento, a falsa de mentira, do incesto é desprezada e também fica bem claro quando isso ocorre pela praga, né? Simboliza essa ruptura da ordem moral e divina de se viver, da lei natural, em última instância, né? E claro, quando ocorre isso, não há como colher bons frutos, porque o que eles plantaram naquela plantação de trigo é justamente a mentira, o incesto, uma vida criminosa que vai, uma hora ou outra, ter frutos que vão ser horrorosos, como vem pela praga, justamente, né? E claro, diante dessa falha, diante da ação divina, parecendo pelos gafanhotos, poderia-se dizer então que ainda haveria uma chance de conversão, pela colheita, pela purificação, separação, reparação daqueles pecados que estavam sendo cometidos, tanto pelo casal do incesto, quanto também justamente pelo fazendeiro, que vai percebendo aquela trama, aquele casal que não era de fato irmãos, né? Ele percebe aquela farsa,
mas diante da colheita na qual ele perde todo o seu dinheiro pela praga dos gafanhotos, ele fica desesperado, louco, né? Porque ele vê que ele estava sendo traído pela sua mulher, porque essa mulher era mentirosa, e porque ele perdeu o dinheiro todo dele, né? Então ele tenta colocar fogo, matar o gafanhoto, não dá certo, e morto de ciúmes também, ele em vez de tentar de aceitar aquela situação, fica louco por ódio, né? Por ira, pelas paixões sensíveis, e rompendo em loucura, tenta então matar justamente o Bill, personagem justamente que estava traindo, né, que era amante da sua esposa, e termina morrendo na briga entre os dois. Né? E o ponto de modo geral no final é, o fogo então queima aquela lavoura, destrói aquela fazenda, destrói tudo que ocorre naquela história, há um completo desastre quando o fazendeiro morre, né? O Bill pega a sua irmã mais nova e a Abby e tenta fugir. E a Abby não sabe o que fazer, ia ficar com o fazendeiro, né? Mas claro, o preço foi pagando, né? Ela colheu, plantou aquele incesto e colheu somente esse desastre completo. Ela ficou culpada por isso no final do filme, quando ela foge em Rio, no barco, junto com o Bill e com a irmã mais nova dele. Mas o que a gente percebe justamente quando o Bill depois é caçado e morre no final, né? Que o spoiler justamente, quando o fazendeiro lá, aquele capataz, vem com a polícia e acha o Bill e mata ele. O que se vê no final do filme justamente que a Abby é uma moça que simboliza justamente o que aparece no comecinho do filme. O filme começa justamente com uma série de fotos de habitantes, pessoas comuns daquela época da América, que eu falei no comecinho do vídeo, comecinho do século XX, mostrando simplesmente que a Abby era apenas mais uma daquelas moças, pessoas que não conseguia ter uma vida estável, uma vida moral, uma vida boa, apenas mais um instinto animal, uma saindo pela outra. Apareceu aqui agora o despertador. Pelos seus instintos animais, a Abby justamente era levada para uma vida que não tinha raízes, que não tinha estabilidade, não tinha prosperidade, muito pelo contrário, ela apenas vai pegar a irmã então do Bill, depois que o Bill morreu, deixa ela numa casa e vai sair de novo pelo trem, indo para a próxima aventura, buscando recomeçar, vivendo pelo vento como um todo, de vento em polpa, não é mesmo? Assim como vários habitantes viviam naquela época. Daí o comentário social do Terence Malick de como as pessoas naquele contexto da América viviam como animais, não tinham uma vida de verdade como um todo, né? Por fim, vale citar, destacar justamente a personagem, que era o narrador, que é a irmã mais nova do Bill, que permanece então numa casa, e no final até foge, justamente, a parte final do filme é justamente essa, e ela, no momento que eles vão fugir, estão fugindo dos policiais, ela diz uma frase que simboliza muito o que o Terence Malick fala ao longo da sua filmografia, ou sua visão de mundo cristã, que é justamente que nós temos em nós um pouquinho de anjo e um pouquinho de demônio, ninguém é perfeito, né? Justamente assim como, bom, também podemos dizer isso de outro modo, dizendo que é necessário que o joio cresça junto com o trigo, como fala Jesus, né? A parábola do trigo, né? E também simboliza justamente isso no filme, né? Essa parte simbólica dos ciclos da natureza humana, da plantação, que é necessário ocorrer, sempre recomeçar, mas que a vida humana em si, assim como uma plantação de trigo que pode ter pragas, é instável. Sobretudo quando você não consegue seguir a lei natural divina, uma vida moral com incesto, com crimes, com assassinato. Isso leva, claro, para colher o que você plantou. Portanto, o que você vai colher é desastre, morte, fogo, destruição apenas, que é justamente a história do filme, mostrar essa história de queda, da agonia humana das pessoas que são levadas apenas para ter uma vida amoral, não seguindo a lei de Deus e que não é resolvida pela modernidade, né? Mesmo com as máquinas, com a abundância material, por mais recursos, ainda assim permanece a pobreza do ser humano cada vez mais, que busca apenas pontos materiais que vão ser pó de modo inevitável, pode ser de um dia para o outro, e que, em última instância, também o ser humano, ainda assim, mesmo que tenha dinheiro, por exemplo, pode perder de um dia para o outro, mas também sempre vai ser levado por instintos baixos, né? Você não tem uma vida moral, buscando crescer como Jesus pregou pra gente, no modo como o Terence Malick também vai acreditar, nossa visão de mundo cristã, você vai estar sempre levado pelos instintos mais baixos, como foi fazendeiro no caso, que perto de morrer, ao invés de se entregar a Deus, quis apenas achar primeiro a paixão ou pela beleza da pessoa humana apenas, e foi levado para o instinto baixo, ficou cego diante do que ocorria, né, vendo os dois criminosos que ele não percebeu, e teve então uma ruína e viveu uma vida no final infeliz. Mesmo a doença poderia ter passado, ele não quis aceitar aquilo, né, e foi para uma grande queda, uma grande falha, daí toda a história desse filme, da queda, da impotência do ser humano, vendo como um animal na vida moderna,
com uma vida amoral que vai levar sempre para frutos ruins. De um modo ou de outro, a ação divina vai intervir, não porque quer provocar o mal, mas porque quem planta o mal vai colher o mal. Então é isso, aqui nós temos Dias de Paraíso, do Terence Malick. Se você quiser também ver minha análise de Árvore da Vida, vai aparecer aqui na tela agora, aqui em algum lugar da tela. E se puder, por favor, compartilhe esse vídeo para que a gente possa cada vez ter mais pessoas chegando no canal, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.